Começando hoje, o Assim em Foco. Mais uma novidade da Associação dos Servidores de Aposentados e Pensionistas da Prefeitura Municipal de Vitória. Vem com a gente compartilhar entendimento, nos trazer as novidades. Nós vamos apresentar para vocês todo o movimento da Assim, aquilo que ela está buscando, quais são as metas para 2024, aquilo que você pode se beneficiar. Hoje estamos aqui com Júlio Peixoto, fundador emérito da Assim, e com Luiz Vacari, presidente atual da associação. Um prazer receber vocês aqui. Nós cumprimentamos todos os aposentados, associados e não associados da Prefeitura, e estamos à disposição para as explicações necessárias que vierem a ser feitas. Cumprimento também todos os associados da Assim, e, como diz a Manu, estamos abrindo um novo tempo, né? Assim em Foco, e esse podcast que vai auxiliar sobremaneira aos nossos associados e depois também aos não associados. Início de tudo, como a Assim surgiu, como ela foi formada, quando e qual o objetivo? Bom, Manu, a associação surgiu quando do advento da Lei 4399/97, que transformou o Instituto de Previdência dos Servidores, que era o Instituto Osh Pessoa, em IPANV, em 97, quando uma nova estrutura, uma nova organização foram criadas e que perdura até hoje. A associação, com sua criação, por força de um artigo da Lei 4399, tivemos que montar a sua estrutura toda, fizemos disso em tempo recorde, e, em função disso, nós participamos diretamente dos conselhos administrativo e conselho fiscal do IPANV, em função disso. Excelente. Qual a data, Júlio? Foi em fevereiro de 1997. E se faz tão necessário até hoje, né? Necessário e cada vez mais, porque as injustiças que surgem nas leis, ora do governo federal, ora do governo municipal, a Câmara, ora do Poder Executivo, cada vez que surge uma novidade que altera os princípios do plano de custeio da Previdência Municipal, nesse momento é que Assim se faz presente. Nós tomamos as iniciativas na defesa dos interesses dos servidores, como aconteceu agora com os 14%, e, através de tratativas, nós fazemos as correções e colocamos tudo em seu devido lugar. Então, você já respondeu a pergunta, que é defender o direito, os interesses e os direitos, exatamente, dos aposentados e pensionistas. Essa é a nossa atividade fim. Você poderia falar para a gente também, Júlio, qual o objetivo e como foi criado o IPANV, o Instituto de Previdência dos Aposentados? O IPANV, na verdade, é uma das páginas mais bonitas da história da Previdência de municípios na história do Espírito Santo. É uma história bonita. Nós voltamos lá em 1913. Em 1910, o então governador, presidente do Estado, não era o presidente do Estado, Dr. Jerônimo Monteiro, criou o Instituto Jerônimo Monteiro, que é do Estado, que congrega os servidores do Estado do Espírito Santo. 3 anos depois, o então o prefeito Washington Tobias Vasconcelos Pessoa fundou uma organização similar. E qual era a função principal desses dois institutos, o do Estado e o da Prefeitura? Era gerir ou administrar um pecúlio, porque os funcionários, naquela época dos tempos idos, não existia previdência. A pessoa nascia, vivia, trabalhava, morria, e se não deixasse nada, a família ficava míngua. Então, foi criado um pecúlio. O que era o pecúlio? Aquele funcionário que contribuísse por um determinado tempo,
mínimo, que 1 ano. Se ele morresse, ele receberia como pecúlio uma soma equivalente a 10 salários dele. Então, amenizava um pouco o sofrimento, não era uma pensão, mas era um pecúlio. Aí amenizava e a família não ficava tão desprovida de coisa. Mas o princípio foi isso. No governo do Estado do Espírito Santo, no Geraldo Monteiro, e no o IPANV, isso perdurou até, no caso do IPANV, até 1997, quando o Instituto ficou unicamente responsável, pelo pagamento das aposentadorias e das pensões. Já tirou-se a figura do pecúlio, porque não mais justificava. Se ele já tinha a dependente do que falecido ou falecida, tem uma pensão perene para sempre, não justifica mais. Uma grande conquista. Abolir é uma grande conquista. E isso foi graças a uma emenda constitucional lá atrás. É porque o pecúlio, a gente entende que ele é uma assistência emergencial. Gastou, acabou. É um paliativo. Exatamente, ele vai acabar. E aconteceu uma peculiaridade. Em 1985, eu já era conselheiro do Instituto, nós deparamos-nos com um problema sério. Porque aquelas pensionistas, ou aqueles que optaram por um recebimento direto e acabou, a maioria estava passando fome, dificuldade. Quando o prefeito Bezerra de Menezes criou a eleição direta pelos servidores para escolher os conselheiros, coisa que não existia antes, a partir daquele momento, a primeira ação que nós fizemos, e fomos conselheiros recém-eleitos, pegamos aquele pessoal e garantimos a eles, gente que estava no orfanato, casa de repouso simples, precário estado de conservação, nós garantimos um salário mínimo até a morte, sem extensão para outro posterior. Sim. Resolveu o problema. Devolvemos a dignidade àquelas pessoas. Mais ou menos 15, 20 remanescentes. Isso é fazer previdência. Isso é fazer assistência. E, Júlio, como tem sido esse relacionamento da Assim com o IPANV durante esses 26 anos já? Na verdade, Manu, é um pouco tumultuoso. Devido aos interesses. Porque nós somos... as intenções são diferenciadas. As obrigações são diferenciadas. Os afins são diversos. Por exemplo, o IPANV cabe administrar a Previdência. Ela administra os atos do Executivo e do Legislativo em cima do aposentado. E a associação cabe verificar se esses atos estão atendendo os parâmetros das leis, notadamente da Constituição Federal e das leis infraconstitucionais. Se tiver em conflito com a lei, nós tomamos providência. É uma fiscalização. Uma fiscalização. O que acontece? São os afins, não tem como ficar satisfeito conosco, porque nós contraditamos o que fazem de errado. Sim. E é a nossa função. É igual a história do escorpião que atravessa o rio. Não tem como mudar. Nossa função, princípio, é defender o aposentado. O erro vem de quem faz a coisa errada e não de quem tenta corrigir. Eu ia te perguntar justamente isso. Para os aposentados e pensionistas da Prefeitura Municipal de Vitória, qual a importância da existência da associação? Mas você já respondeu que é uma fiscalização, tem o direito, vamos ver se está sendo obedecido, fiscalizar isso. Um exemplo típico, Manu, agora... Uma representação. Correto. Por exemplo, agora, já citamos antes, os 14%. É 14, ganhando mais um pouco,
16,5%, ganhando mais um pouco, 19%. A maneira como foi... Nós não somos contra o prefeito ter feito isso, a Câmara ter aprovado. Não, nós somos contra a maneira como foi feito. A maneira como foi feito. Transgrediu dispositivos da emenda 41 desde 2003, que jamais poderiam ser violados. Você acha que isso foi feito escamoteando? Não, Ou foi não? feito de uma forma que, por exemplo, Manu, quando foi aprovado essa lei 9.720, que colocou os 14% em cima do salário do salário de quem ganha salário mínimo, isso é uma atitude desumana. Se quem ganha o salário mínimo já é o mínimo, você ainda vai tirar 14%? Esse foi o papel da associação. Durante 2 anos e 9 meses, nós ficamos através de tratativas com o prefeito e o secretário de governo, o secretário da Fazenda. A associação ficou tentando convencer que o que fizeram foi injustiça. Foi injustiça. Nós temos aposentados da prefeitura que estão passando dificuldade há muitos anos. A associação mesmo dava bolsa, cesta básica, remédio. Nós mandávamos buscar Tilenol longe para atender os anseios daqueles que... para diminuir a dor da madrugada de quem estava quase em estado de terminal. Vem uma lei, fere esse direito. A associação não podia se calar. A mesma coisa que ainda continua acontecendo. Os isentos da Previdência, porque estavam abaixo do teto da Previdência, do regime geral, sempre foram isentos. Essa emenda que eu estou falando veio, além dos 14%, acabou com a isenção de quem tem câncer terminal, de quem tem outras patologias que estão quase em fase terminal e voltaram a pagar. Quer dizer, o dinheiro para comprar o remédio já era pouco. Com essa medida, diminuiu mais ainda. E essa Covid levou muito aposentado da prefeitura. Coisa de 20, 25. Então, são essas coisas que a gente fala. Esse é o papel precípio. Como nós temos poucas associações de aposentados no estado do Espírito Santo, a nossa não tem muita repercussão. Não temos. Eu ajudei a fazer a Associação dos Aposentados de Viana, que a minha grande amiga Nair lá me pediu. Nós fizemos lá, mas nos outros municípios não repercutiu. Então, o que as prefeituras, o que os prefeitos fazem, fica valendo e ninguém sabe se é certo ou errado. O dia que encontra com a gente vai dizer, não, o senhor Provento está errado. Meu Deus, o que vai fazer? Não tem associação. O próprio Estado, o Instituto Jerônimo Monteiro, não existe no Estado uma associação de aposentados do Instituto Jerônimo Monteiro. O que eles pagam é a lei. Não é a lei. A lei é aquilo que você tem que conferir se está certo ou não. Nós fazemos isso. O que é que nós recomendamos a todos os aposentados da prefeitura? A média da prefeitura de Vitória, o IPANV aposenta por mês, em média, uma média de 15 a 18 servidores ativos. Por mês. Por mês. Nós orientamos a todos os servidores da prefeitura de Vitória, e esse podcast tem essa intuição de alavancar esse aviso e essa recomendação, que quando sair o ato da aposentadoria no Diário Oficial, e o primeiro contra-cheque, leva na Associação dos Aposentados. Nós vamos conferir se está dentro dos princípios funcionais. Se está certo, nós vamos disponibilizar a associação para esse novo aposentado. Se quiser associar, tudo bem, nós estamos à disposição, vamos lutar junto. Se não quiser, a gente respeita. Dentro desses princípios. Isso são as nossas funções precípias. Eu acho de suma importância, porque aposentou, recebeu, faz a conferência. Ou não entendeu, tem dúvida, procura a associação. Ali mesmo entra na justiça. Exatamente, não deixa para...
tô desconfiado, mas não. Associa e faz essa conferência. Sabe por quê, Manu? É importante. No serviço público, e eu não estou falando Prefeitura de Vitória, eu estou falando no serviço público brasileiro, no que tange a Previdência. É muito normal. Os prefeitos, os secretários, fazem a coisa errada e deixa dar 5 anos para a pessoa ver. Já prescreveu e nunca mais corrige. Ele leva aquele prejuízo para baixo da terra quando morrer. A associação nossa não dá essa chance. Procurou, achamos, ali mesmo nós ingressamos em juízo. Se a pessoa se associar, nós ingressamos em juízo para ela. Se não se associar, orientamos para procurar um advogado no mercado e entrar com a revisão da sua aposentadoria logo nos primeiros dias, para que o reflexo não venha demorar tanto e ele perder. É a solução ser mais rápida. Essa é a função nossa. E que nós estamos usando o podcast para divertir o pessoal. Vem a associação. E não é só isso. Nós temos múltiplas atividades. Nós estamos vendo na tela aqui os nossos convênios. Isso tudo é a favor do... Grandes conquistas, né? Uma grande conquista. Que a gente fala tanto está tão em voga a representatividade. E é uma categoria que ficou muito tempo sem essa representatividade. Anos. Nós nunca tivemos, para falar a verdade a você, os funcionários da Prefeitura de Vitória, nunca tivemos uma sede social para nós reunirmos. Olha que a Prefeitura tem 6.000 aposentados. 8.000 servidores ativos. É uma massa de 14.000. Nós nunca tivemos uma sede social. Tivemos em Santa Cruz uma colônia de férias. Quando eu era presidente do IPANV, que na época era Instituto Os Pessoa, eu construí, e aquilo ali nos deu o prazer de as pessoas desfrutar do verão a preços módicos, mas posteriormente acabaram com tudo, como sempre no município é assim. A gente está falando sobre a importância, eu queria que você falasse como esses representantes são escolhidos dos institutos. Dos conselhos. Isso. Parece que é uma aqui, transparência parece também. Que nós aqui estamos... A palavra decano, e você falou, é mérito. É mérito. Parece que não tem como fugir dela, não. Não. Você fez uma pergunta pertinente, porque eu sou, se não me engano, no Espírito Santo existe 34 institutos de previdência municipais e um, que é o Jerônimo Monteiro, que é do Estado. Eu acho que no somatório de todos os institutos, daqui, se somar o de Minas, Bahia, Rio de Janeiro, eu acho que eu sou o mais longevo conselheiro desse regime próprio de previdência. Eu sou conselheiro em mandatos intermitentes no IPANV desde 1984. Bastante tempo. Quase 40 anos. Então, a gente pode falar de cadeira. Até porque nós ajudamos a disciplinar a eleição dos conselheiros. Nós somos eleitos desde 84. Tem as indicações. As indicações são do patronal, por exemplo. A prefeitura indica o prefeito nomear um representante dele, que são 2, e o presidente da Câmara indica 3. Esse é um problema que nós temos, de ordem constitucional ou inconstitucionalidade, porque o nosso instituto ele tem 3 representantes do prefeito e 2 dos servidores. E a Lei 10.887, de 2004, ela diz que, lei federal, que regulamenta um artigo da emenda 41, diz que os conselhos fiscal e administrativo dos regimes próprios têm que ter
paridade. Tem que ser o mesmo tanto do prefeito, tem que ser o dos servidores. Aqui nós temos 3 do prefeito e 2 de servidores. Não vamos ganhar nunca, em tese. Então, é um ponto, um viés de inconstitucionalidade que o próximo prefeito que entrar vai ter que corrigir. Vai ter que corrigir isso. Esse erro já perdura desde 1997. E não tem prefeito que corrige isso. É nevrálgico. A associação não briga porque não adianta. Isso é um troço que tem que vir da cabeça do gestor. Quando fala em justiça, quando fala em fazer a coisa certa, é isso, tem que fazer certo, é isso. Mas então, nós somos eleitos pelos servidores, pelos servidores, o representante dos funcionários. Sim. Quem representa os servidores ativos é o Sindismuf, Sindicato Geral nosso. Quem representa os 6 mil aposentados é a Associação dos Aposentados, nos conselhos do IPANV. Então, nós somos eleitos, aí o Vacari foi eleito presidente. Então, cabe a ele indicar o conselheiro. Tem o Cláudio, eu sou suplente do Cláudio, tem o professor Rafael, que é do Conselho Administrativo, tem o suplente do professor Rafael, e por aí vai. É assim que funciona. Mas nós encontramos as dificuldades que são habituais em procedimentos previdenciários. Todo mundo sabe que os problemas são multiplicados por todos os municípios. O problema que aqui em Vitória tem, no interior tem, de todos os 5.560 institutos no Brasil todo, e que passam por esses problemas que, às vezes, são indissolúveis, porque os gestores não gostam de ceder e preferem optar na violação, às vezes de morte, de dispositivos constitucionais. Você disse que, em média, tem 6 mil aposentados hoje. Aposentados e pensionistas, 6 mil, 8 mil ativos. A Prefeitura de Vitória. No total de 14 mil, sim. Desses 6 mil, 1/3 é associado, dá sim. Esse é um dos problemas que nós temos. Porque, você calcula, Manu, nós encaramos históricos judiciais que estão se perpetuando, que nós vamos resolver agora há pouco tempo, não mais tardar. Nós somos patronos da causa dos 44%. Desde 1990, quer dizer, no caso, a associação passou a paternizar os 44,80% a partir da nossa fundação, em 1997. Mas essa causa vem de 90, quando eu era o presidente do Instituto, do IPANV. Começou em 90. Em 97, nós começamos a paternizar para poder alcançar o êxito, porque abrange todos os 14 mil, no caso, 12 mil servidores da prefeitura. Abrange todo mundo. Porque em 1990 o município tinha 14 mil servidores. 12 mil servidores. E todos estão inseridos nessa ação. São impetrantes. Então, se nós ganharmos essa causa, todo mundo é beneficiado. Tivemos agora paternizando o avanço de classe. Acabamos de ganhar agora no Tribunal de Justiça. Temos os 44 que depende de um julgamento que será, é o que eu já estava falando antes, que será primordial no equilíbrio dos proventos de todo mundo. Porque nós temos gente que ganha menos que o salário mínimo na prefeitura. A prefeitura tem isso. Gente do menor índice do plano de cargo e salário ganha 600, 700 reais. Aí a prefeitura dá um agrado, uma esmola, para complementar o salário mínimo, porque senão está ferindo a lei. Então, saindo dos 44 e o ponto 80, esse pessoal já dá um respiro.
Não precisa mais do esmolé. Você acha, Júlia, que essa parte, né, esses 2/3, que não, Os 1.200, que não são associados, os 1.820. mas são beneficiados São- quando há uma conquista? Quando Eles- nós ganhamos, eles são beneficiados São também. Os beneficiados. 4.000 são beneficiados. Você acha que... Qual é o impeditivo de se associarem? Às vezes pode ser um comodismo, às vezes... Você acha Na que pode ser um verdade- temor quanto a um desconto? É. Queria que você falasse quanto o aposentado se associou. Qual o desconto que ele vai ter mensal ali para a associação? Quanto ele vai pagar? Porque isso pode estimular. A pessoa acha, nossa... Na vou verdade, ter... Manu... Aí você pode falar dos benefícios É também. isso mesmo. Eles Que não- já falou. As pessoas, às vezes, não sabem. Pensam que é uma sumidade. Na Prefeitura de Vitória, o normal nos sindicatos, que nós somos em 8 sindicatos na Prefeitura, desconta uma média de 1 a 3%. Dependendo. Sindicato dos engenheiros, sindicato dos médicos, sindicato... É variável. Varia muito, muito, muito. Da saúde, dos motoristas, cada um tem seu percentual. O menor é 1%. A associação é 0,5%. Então, você vê que um funcionário, um aposentado que aposenta com salário mínimo, ele paga R$ 7,50 por mês para ser sócio. Só para te dar uma ideia, essa isenção que nós, a associação, conseguiu para quem ganha até 5 salários mínimos, um funcionário que ganha salário mínimo pagava 14% de 1.412 dá 14% dá 100 e uns quebrados. Em torno de R$100. Um mês ele paga 7.500. Esses, um mês que deixou de descontar, equivale a quase um ano de contribuição para a associação. Um mês que ele deixou de descontar, ele pagaria 1 ano e meio, 2 anos de associação. Então, você vê, isso nós estamos falando em termos de quem ganha salário mínimo. Sim. Quem ganha Comparativo. mais, quem ganha 15 mil, ninguém na associação paga mais de R$40. Inexiste. Muito simbólico. Na associação não existe ninguém que paga R$41 de contribuição previdenciária. Para você ter uma Não representatividade, para você ter uma fiscalização, para você ter a segurança de entregar. Agora você vê, a pessoa que ganha 15 mil pagava 40. O que ele deixou de pagar em um mês de 15 mil, 14% é o quê? R$2.000. Ele paga 10 anos de contribuição na Assim. Então você vê que é só questão de... E nós nos colocamos à disposição de todos os 4.000 que não são aposentados, vão na Assim. Isso que eu ia Procura perguntar. assim. Como faz? Vai até Traga o assim, contra-cheque, nos mostra que nós vamos mostrar. Você vai pagar isso aqui. faz o cálculo ali É certinho. o cálculo. Você vai ver a insignificância que é que se paga. Agora nós construímos uma tenda, gastamos. E olha aqui, uma entidade que cobra tão barato, tão pouco, construir uma tenda de R$30 mil, isso significa que nós somos organizados. Boa gestão. Significa que nós temos uma gestão modelar. Sim. Então, construímos uma tenda, agora aprimoramos ela, porque estava dando problema climático, gastamos outra, mais um pouco, e climatizamos ela. E quais as metas agora para 2024? As metas é usar a tenda. É usar a tenda e usar o podcast. Então, nós temos uma conjugação de ações. Na tenda, nós já fizemos 2 cafés da manhã. Tem várias E vamos atividades, fazer. palestras. Tivemos palestrantes famosos, pessoas renomadas aqui no município, que falaram sobre saúde e outros pontos, e que nós vamos voltar a partir de fevereiro com essa atividade, sempre acompanhado de um café da manhã. Nós vamos ter atividade para os associados e teremos atividade que abrange os não associados. Então, e vamos falar sobre os processos judiciais que nós estamos administrando na Justiça, os 44, sobre o avanço de classe,
sobre os 14%, sobre outras ações, porque o 14% continua. O prefeito isentou até 5%, mas ele tem que chegar ao teto do INSS, porque todos eram isentos antes de 3 anos atrás. 3 anos atrás. Nós temos um processo que está correndo na Justiça, que está esperando só uma definição do STF. Se o Supremo Tribunal Federal entender que um peticionado da Associação dos Magistrados do Brasil ganhou, que vai ter repercussão geral, já tem repercussão geral do que acontecer, a Prefeitura vai ter que devolver tudo que descontou de janeiro de 2021 até agora, dos que estão pagando. Todo mundo. Aqueles que deixaram de pagar em setembro agora, vai ter o atrasado todo de volta se a gente ganhar esse processo da mais. E está em 3-1, se não me engano, a votação. É virtual. Se tiver mais 3 votos favoráveis, devolve tudo. Isso tudo é luta da Sim. Isso tudo é luta que a associação faz, porque nós não damos estardalhaço. Nós vamos ter estardalhaço agora por causa do podcast só. Mas a gente fazia tudo, porque nosso negócio não... Nós somos aposentados da Prefeitura. Nós não somos servidor ativo, precisamos de aparecer, isso e aquilo. Não, aposentar, nós lutamos para nós mesmos. É uma luta interna do nosso interesse, da nossa humildade, com toda a simplicidade, mas que dá resultado positivo. Nós somos vitoriosos. Nós somos, desde 1997, nós vamos acumulando vitórias. O que nós precisamos é trazer a nossa meta, como você perguntou, é o quê? Chegar a dezembro, hoje nós somos 1.862 associados. É chegar a dezembro com 4.000. Se hoje, com 1.862, nós temos todas essas virtudes que você falou, uma boa administração na associação, o que seremos com 4.000 associados? Com todas as condições, todos os recursos disponíveis, nós seremos fortes. Eu não falo imbatível porque não existe isso, mas que nós seremos fortes, bem mais fortes do que somos hoje, e você pode ter certeza que vai acontecer. Júlio, para finalizar, estava aqui pensando, não poderia ser o associado ser obrigatório ir lá e se registrar, se cadastrar? Bom, Manu, um dos pontos mais cruciais que nós obedecemos lá na associação, primeiro, é fazer-se por cumprir as leis. Esse é o nosso ponto. Nós exigimos do IPANV, exigimos do município, exigimos da Câmara dos Vereadores o fiel cumprimento das leis. Não inventam, não criam absurdos, não criam coisas que vão prejudicar os aposentados. Cumpre a lei. E nós temos que dar exemplo. Por que nós não vamos atrás nós não vamos correr atrás, desesperadamente, atrás de associados? Nós não fazemos. Nós cumprimos fielmente o dispositivo constante no artigo 5º da Carta Constitucional, que é uma causa pétrea, que diz que ninguém é obrigado a se associar ou manter-se associado. Isso vale para clube, para associação de moradores, serve para outras entidades sociais, inclusive para os sindicatos e associações. Ninguém é obrigado a se associar. Então, a gente vai fazendo a conscientização. Vem mostrando esse painel, esse portfólio de empresas credenciadas. Evidentemente que a associação precisa e a tenda, a construção da tenda, a associação precisa de novos associados para cobrir os custeios. O próprio podcast aqui são custos adicionais que nós temos, que são valores significativos. Então, precisamos das pessoas virem se associar para a gente cobrir esses custos. É um investimento. Investimento, correto. Nós temos uma parceria com os nossos conveniados que, para início, nós fazemos tudo com uma forma de
trazê-los para prestar prestação de serviço para o associado. O custo ali não tem nada, mas para manter essa estrutura, nós temos a tenda, para montar a tenda, construir, botar os apetrechos para ela funcionar, pagar aluguel. O imóvel não é nosso, pagamos aluguel, pagamos água, luz. Isso tudo é custo. E o dia que não tiver recurso para cobrir todo esse custeio, a gente fecha as portas e aí nós voltamos aos tempos medievais que o funcionário da prefeitura ficava dependendo das benesses dos políticos. Nós não queremos isso. Nós temos condição de ter nossa vida própria. E nós mesmos custear aquilo que nós temos de real valor. Por isso nós estamos aqui fazendo um apelo para aqueles 4 mil que não são sócios. Venham se filiar. Na verdade, é um convite, venham lutar conosco. A luta, o pouco que nós temos, nós mostramos na porta da prefeitura, mostramos nas tratativas com o prefeito, com os vereadores. Poder de convencimento nós temos. O que nós precisamos é ter os recursos em mão, nosso mesmo, advindo das nossas contribuições, para fazer frente a esses custeios. E você que está me ouvindo, é fundamental nesse projeto. É só vir se filiar. Hoje nós tivemos um recorde. Tivemos, hoje, pela manhã, mais 5 filiações. Que maravilha. Semana passada foram tantas, hoje mais 5. Nós estamos seguindo. Estão no caminho. E a gente finaliza assim, com esse convite tão especial para comparecerem assim, se filiarem e desfrutarem das benesses. Muito bom. E no próximo episódio, você tem que acompanhar. A gente vai continuar trazendo conhecimento, compartilhando informação. E se você ouviu, gostou, compartilhe todo o conteúdo que a gente explanou aqui através das redes sociais. Quando você receber uma mensagem nossa no WhatsApp, compartilhe e faça essa informação, essa divulgação circular. Assim, então, para os aposentados que nunca estiveram lá, é de fácil localização. Parede meia com IPANV. Uhum. Aonde ele é aposentado, do lado, é que ele poderá ser associado. É um pé aqui, outro Não tem como perder. Muito obrigado a você. Eu que agradeço. Obrigada, Luiz Zacari, pela presença.